E futebol é também aquilo que mesas redondas e jornais não podem fazer. Uma análise mais debochada, às vezes nem tanto precisa, tirando uma onda com a imprensa. É o que faz este blog aqui, o blog Mesa Quadrada. Foi indicação do Marcelo Barreto e é muito divertido esse post do blog. 7 razões para o título do Cruzeiro que você não vai ver em nenhum jornal. Aí, por exemplo, ali estão algumas das razões. E em vez de eu mostrar o blog como a gente está fazendo aqui, a primeira dela, por exemplo, é que o Cruzeiro tem a maior média de jogadores casados da Série A do futebol brasileiro. Se é verdade, eu não sei. Isso é informação deste site, que é divertidíssimo. E as loucuras que ele fez para explicar o título do Cruzeiro, que você não vê em nenhum jornal, mas vê agora no Redação, a gente põe na sua tela. Cruzeiro é o campeão absoluto do Campeonato Brasileiro de 2013. Razões não faltam para isso. Na imprensa, eles destacam algumas. Umas bem superficiais, como "é um ano bom para Minas" ou "o nível do campeonato está muito fraco", bobagem. Outros foram mais a fundo e se ligaram na montagem do elenco, no aproveitamento da base, no olhar do técnico, na volta do Mineirão, no sócio torcedor e na força da torcida. Mas existem 7 razões para o sucesso do Cruzeiro que você não vai ver em nenhuma mesa redonda, jornal ou rádio. Aqui estão elas. O time dos casados. Em todo o ano de 2013, o Cruzeiro não registrou nenhum caso de indisciplina. Nenhum. Atraso, festas ou orgias. 0. Feito raro no futebol. Isso só foi possível porque o Cruzeiro é o time da Série A com a maior média de jogadores casados no elenco. É muito mais fácil para o Marcelo administrar um elenco assim. O jogador sai de uma concentração e vai para outra muito mais pesada. Veja a lista. Fábio, casado. Ceará, casado. Bruno Rodrigo, casado. Dedé, enrolando. Egídio, vida louca. Lucas Silva, virgem. Everton Ribeiro, noivo. Ricardo Goulart, casado. Júlio Batista, muito bem casado. William, casado e pai de novo. Dagoberto, casado. Borges, casado. E Newton, enjaulado. A final do Mineiro. O Cruzeiro perdeu a final do Mineiro. Perdeu, mas ganhou. Uma marca na relação Cruzeiro-torcida este ano foi exatamente a final do estadual. Depois de um 3-0 contra no primeiro jogo, a imprensa já dava a final como resolvida. Para todos, o Atlético já era o campeão, menos para a torcida do Cruzeiro. Abraçou o time, fez carreata, encheu o estádio, cantou os 90 minutos e no primeiro tempo já estava 2-0. Mas, graças aos deuses do futebol, o Cruzeiro felizmente sofreu um gol. De pênalti, inexistente. Nada mudou. A torcida continuou a cantar, inclusive depois do apito final. Os jogadores se encantaram com a China Azul e saíram de campo com um sentimento de débito com os torcedores. Férias na Disney. Todos os jogadores enaltecem a união do grupo, o companheirismo e a falta de vaidade. Mas como um grupo que se formou há pouco tempo, já alcançou esse tamanho entrosamento. Com uma fórmula que funciona desde a minha época de colégio. Uma excursão. Na parada para a Copa das Confederações, o time do Cruzeiro viajou para os Estados Unidos, para uma série de amistosos com equipes locais. E a primeira parada foi exatamente em Orlando, Flórida, a terra do Mickey. Foi uma diversão para as famílias, esposas, crianças e jogadores. A imprensa mineira. Se tem alguma relação da Libertadores 2013 com o Campeonato do Cruzeiro, é o efeito que ela causou na imprensa mineira. Desde que o Cruzeiro brilhou em 2013 e ultrapassou o Atlético em todos os quesitos, a imprensa mineira, majoritariamente atleticana, se dedicou ao trabalho de impedir que o Cruzeiro fosse campeão novamente. Foi assim durante 10 anos, enaltecendo os Celsos e queimando Adilsons. Mas a campanha do Atlético na Libertadores distraiu os secadores de plantão que deixaram o caminho aberto para o time celeste brilhar. Quando se deram conta, era tarde demais. Os hits. Toda campanha de sucesso tem uma música para acompanhar. É assim nos filmes, na publicidade, na política e até nos relacionamentos. No futebol não é diferente. Uma boa música embala e leva à conquista. E nesse ano o Cruzeiro teve 2. Eu sou Cruzeiro até morrer.
Concorrência interna. Todo mundo fala que um campeonato de pontos corridos ganha o melhor elenco, mas no Cruzeiro, um elenco qualificado não significa apenas boas peças de reposição, e sim uma ferrenha disputa pela titularidade. No Cruzeiro, ninguém tem cadeira cativa. Se você não estiver bem, é melhor se ligar, porque tem o melhor no banco querendo entrar. Se o Ceará vai mal, coloca o Mike. O Souza deu mole, perdeu para o Lucas. O William tá perdendo o gol, entra o Dagoberto. Todo mundo tem um reserva à altura ou ainda melhor. A exceção é o Egídio, e isso explica muita coisa. O mito. Aquele não. Esse. Olha, a responsabilidade dessa informação de que o título do Cruzeiro se deve aos secadores da imprensa mineira ocupados com o Atlético é de inteira responsabilidade do site Mesa Quadrada, no qual a gente se baseou para fazer esse VT. O texto é a íntegra do post do site, evidentemente não é a opinião do Redação Sport TV, mas o torcedor brasileiro tem uma fascinação de achar que a mídia torce e trabalha contra determinados times.